pessoal, eu me chamo Adriano Lourenci, eu sou professor da Universidade de Passo Fundo há 16 anos e no mesmo período de tempo eu atuo também como profissional da contabilidade, como consultor, como assessor de micro e pequenas empresas. Eu estou aqui hoje a convite da Escola de Extensão da UPF para falar um pouquinho para vocês sobre o parcelamento do Fundo de Garantia e a prorrogação dos prazos de pagamento dos tributos e contribuições federais, medidas essas propostas pelos governos federais, municipais e estaduais para gerar uma folga financeira nas empresas nesse período de crise econômica que se avizinha em face do problema sanitário que o mundo todo está vivendo. Muito bem, em primeiro lugar eu queria falar para vocês sobre o parcelamento do Fundo de Garantia. A medida provisória 927 de 2020 prorrogou, ou melhor, parcelou em 6 vezes o recolhimento do Fundo de Garantia dos meses de março, abril e maio. E esse parcelamento começará a ser quitado a partir de julho de 2020. Então, março, abril e maio, cujos recolhimentos ao Fundo de Garantia, os depósitos, seriam normalmente feitos em abril, maio e junho, serão feitos em 6 vezes a partir de julho de 2020. É importante que se diga que o trabalhador não ficará prejudicado em função desta medida, uma vez que, se houver necessidade de fazer a sua rescisão de contrato de trabalho, o empregador antecipará as parcelas de modo que o saldo final do Fundo de Garantia esteja adequado para realizar, para efetivar o desligamento do trabalhador. Em segundo lugar, eu queria falar para vocês sobre a portaria do Ministério da Economia número 139, também de 2020, que postergou o recolhimento do INSS patronal para os meses de agosto e outubro. Os INSS patronais do mês de março e abril de 2020 serão pagos respectivamente em agosto de 2020 e em outubro de 2020. É bom que se diga que nós estamos falando aqui exclusivamente da cota patronal do INSS. Aquele INSS que o empregador desconta do contra-cheque do trabalhador e repassa aos cofres da Previdência, esse se manterá com o recolhimento, com a data de recolhimento normal, certo? Então vamos lá, o INSS patronal, por meio da medida provisória 139 de 2020, o INSS patronal dos meses de março e abril serão pagos em agosto e outubro de 2020, portanto. A mesma medida provisória 139 trata também da prorrogação do prazo de recolhimento do PIS e da COFINS das empresas. O PIS e a COFINS das empresas das competências março e abril de 2020 serão também recolhidas em agosto e outubro de 2020. Vejam que a medida provisória jogou para o mesmo período, para os mesmos meses, o pagamento das competências de março e abril. Então, já dá para se supor aí que em agosto e outubro deste ano, os empresários que têm cota patronal para recolher, que têm PIS e COFINS para recolher, os empresários na modalidade geral, aquelas que não são optantes pelo Simples Nacional, terão um acúmulo de parcelas atrasadas de PIS e COFINS e também de INSS para recolher, certo? Muito bem, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional, até agora eu falei das empresas que são da modalidade geral, aquelas que recolhem PIS, COFINS e INSS patronal separadamente. As empresas optantes pelo Simples Nacional, e é bom que se reforce agora o que é Simples Nacional. Simples Nacional é uma forma de se recolher diversos tributos em uma guia apenas. O Simples, portanto, não é um tributo em si, e sim apenas uma forma simplificada de juntar diversos tributos em um recolhimento apenas. Muito bem, a resolução 154 do Comitê Gestor do Simples Nacional prorrogou o prazo de pagamento para os microempreendedores individuais de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro. Então, os microempreendedores que me ouvem nesse momento terão a possibilidade de fazer o recolhimento das suas guias do Simples, das suas DAS, dos documentos de arrecadação de março, abril e maio,
que venceriam em abril, maio e junho, lá para outubro, novembro e dezembro, certo? Lembrando que se o microempreendedor individual tiver um funcionário, ele poderá também se submeter àquelas regras do parcelamento do fundo de garantia, a qual eu citava lá no início da nossa apresentação, ok? Aos demais optantes pelo Simples Nacional, aquelas empresas que recolhem pelo Simples, mas não são microempreendedores individuais, nós temos uma situação um pouquinho distinta. As competências março, abril e maio serão todas prorrogadas, a princípio seriam para 6 meses, ou seja, teríamos que recolher as competências março, abril e maio lá para outubro, novembro e dezembro. No entanto, os estados e os municípios não concordaram em prorrogar este prazo durante um tempo tão longo. E os tributos estaduais e municipais, diga-se de passagem, o ICMS e o ISS-QN, serão prorrogados por apenas 3 meses. Então fiquem atentos, pessoal. Os optantes pelo Simples Nacional que não se enquadram na categoria MEI terão recolhimentos de março, abril e maio, competências março, abril e maio, prorrogados para julho, agosto e setembro. De novo, julho, agosto e setembro, está logo aí, tá? Com relação aos tributos estaduais e municipais. E para outubro, novembro e dezembro, para todos os demais tributos. Então, o que vai acontecer com o Simples Nacional? Não se recolhe as competências março, abril e maio do período normal, no período normal, porém, a partir de julho, agosto e setembro, se faz o recolhimento da parcela de ICM, para quem é contribuinte de ICM, e de ISS-QN, para quem é contribuinte de ISS-QN. E mais adiante, a partir de outubro, se recolhem os demais tributos que compõem a guia de recolhimento do Simples Nacional, a DAS, certo? Então, o Simples Nacional fica numa situação um pouquinho diferente das demais, porque a prorrogação do prazo de recolhimento se estende por um período maior, que vai de julho a dezembro deste ano, ok? Muito bem. Dito isso, pessoal, esses são os tributos e as contribuições e o fundo de garantia que foram objeto até agora de prorrogação e parcelamento. E eu me permiti, para fazer um fechamento aqui, fazer uma projeção de necessidade de fluxo de caixa ao longo desse período em que haverá parcelamento e prorrogação de prazo. O que eu fiz? Eu joguei para os meses subsequentes, para julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, a necessidade de fazer projeção, fazer acúmulo de caixa para quitar as contribuições que são parceladas nesse momento. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu vou chegar lá no mês de outubro, por exemplo, eu vou ter parcelas atrasadas, que o governo me permitiu pagar lá em outubro, mas que são aqui desses meses do início do ano, certo? De maio, junho ou até de abril, mas eu terei também lá em outubro os recolhimentos normais do mês de setembro. Então vejam, eu consigo uma folga financeira agora, no meu caixa, mas no decorrer do ano eu preciso fazer meios de suplantar meu caixa, que vai ter um consumo maior de recursos por conta dessa prorrogação e desses parcelamentos ao longo do ano. Vamos lá então, para as empresas que não são Simples Nacional, para as empresas que recolhem os tributos todos de forma separada, as empresas em geral, que nós contadores chamamos, essas empresas terão um acúmulo maior de tributos em agosto e outubro, porque lá em agosto e outubro tem, além dos pagamentos normais dos meses anteriores, tem as parcelas do Fundo de Garantia, PIS e COFINS e o INSS. Então você que é empresário da modalidade geral, que não é do Simples Nacional, fique atento, porque em agosto e em outubro haverá necessidade de um desencaixe maior de recursos para quitar as suas obrigações fiscais e tributárias. Para aquelas empresas que são optantes pelo MEI, o acúmulo se dará a partir de outubro. Outubro, novembro e dezembro as empresas terão fundo de garantia, para quem tem funcionário, obviamente, e haverá acúmulo das DAS, né, das guias de recolhimento. Além dos recolhimentos normais, haverá também aquelas que não foram pagas
agora no início do ano. E para as demais empresas optantes pelo Simples Nacional, bom, aqui a necessidade de desencaixe será um pouquinho menor ao longo dos meses, porém, todos os meses, a partir do mês de julho, haverá sim necessidade de captar um pouquinho mais de recursos para poder quitar as parcelas atrasadas, as parcelas que ficaram para trás do Simples Nacional. Certo? Então vejam, num contexto geral, as empresas ficam com uma folga financeira no mês de abril, maio, junho, e algumas empresas a partir de julho já precisam quitar essas obrigações, e algumas empresas ficam com um período um pouquinho maior para quitar, com alguns picos de necessidade de caixa ao longo do ano. Ok? Pessoal, o que eu tinha para hoje é isso. Eu queria dizer aqui para finalizar que a melhor fonte de informações com relação a questões fiscais, trabalhistas e contábeis é com o seu contador de confiança. Nós, colegas da contabilidade, estamos trabalhando afinco para manter as empresas atualizadas, para manter toda essa legislação aplicável às empresas, para que todos usufruam dos benefícios que serão divulgados nesse período em que haverá sim necessidade de uma adequação, adaptação do meio empresarial, certo? Os colegas contadores, como eu já disse, nunca trabalharam tanto quanto nesse período e estão dispostos, estão à disposição para ajudar o empresário nesse momento mais delicado. Agradeço novamente à Escola de Extensão pelo convite e me coloco à disposição para outras interações com o público. Muito obrigado.